Começar por agradecer às entidades que colaboraram e que no fundo organizaram este evento, nomeadamente a Universidade de Aveiro, na pessoa da Sara Moreno Pires e do Filipe Rocha. Agradecer também à Associação Vegetariana Portuguesa, nas pessoas do Nuno Alvim e da Carolina Mesquita, e por fim à Câmara Municipal de Albufeira, nas pessoas da Ana Patrícia Filipe, da Inês Canelas Francisco e da Otília Luís. Muito obrigada por estarem aqui presentes e por fazerem as vossas apresentações e divulgarem os vossos projetos, que muito enriquecerão o nosso conhecimento. Muito brevemente, este evento faz parte das atividades da Rede Alimentar de Cidades Sustentáveis. A Rede Alimentar de Cidades Sustentáveis foi constituída no verão de 2018, neste momento somos 500 membros, isto consubstancia-se num Google Group onde partilhamos informação sobre eventos, informação relevante, etc., sobre os sistemas alimentares sustentáveis. Podem visitar o nosso site e podem ser membros da organização pedindo a vossa admissão, está tudo disponível no site. No âmbito deste evento, eu queria também divulgar, para quem ainda não conhece, o manifesto para estabelecer regras mínimas, estándares mínimos nas cantinas escolares na União Europeia. Este manifesto é encabeçado pelo ICLEI, mas fazem parte de uma série de organizações, nomeadamente em Portugal, a Câmara de Torres Vedras. Este manifesto está a ser divulgado, já foi divulgado na Rede Alimentar Cidades Sustentáveis e está a ser assinado por uma série de governos locais, vários governos locais portugueses já assinaram. Este manifesto é composto por 7 eixos. Defender a alimentação saudável, produtos biológicos e agroecológicos nas cantinas escolares. O terceiro, apoiar os pequenos agricultores. O quarto, a ação climática. O 5, a economia social e os direitos laborais. O sexto, o comércio justo, e o sétimo, o bem-estar animal. O nosso evento hoje enquadra-se precisamente no eixo 4, a ação climática, onde são propostas uma série de objetivos, nomeadamente aumentar as refeições de proteínas, baseadas em proteínas, para pelo menos duas refeições de proteínas vegetais nas cantinas locais, e aumentar para 60% o volume de proteínas vegetais, nomeadamente de feijões, grãos, vegetáveis e legumes. Portanto, faz todo o sentido termos aqui este evento e perceber como é que a Câmara Municipal de Albufeira está a desenvolver estes princípios nas suas cantinas escolares. Muito obrigada, e então eu passo a palavra diretamente para a Sara Moreno Pires e para o Filipe Rocha, que são os grandes mentores deste evento. A Sara é professora no Departamento de Ciências Sociais e Políticas de Território na Universidade de Aveiro e é também diretora executiva da Casa Comum da Humanidade e coordenadora científica do projeto Pegada Ecológica. O Filipe é doutorando em Políticas Públicas do Departamento de Ciências Sociais, Políticas de Território e investigador da Unidade de Investigação de Governança, Competitividade e Políticas Públicas, e foi o nosso braço direito na organização de todo este evento. Muito obrigada, Filipe, e passo a palavra à Sara. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Sim? Ok. É um prazer poder estar aqui hoje e não queria deixar de começar, apesar de ir já preparando aqui a apresentação para sermos muito eficientes no tempo, eu não queria deixar de começar por saudar de viva voz todo o trabalho que a Rede Alimentar Cidades Sustentáveis tem feito. Acho que todos precisamos, academia, ONGs, escolas, cidadãos, setor público, desta partilha de informação, e a rede tem tido um papel fundamental. Este evento é mais um organizado no âmbito da rede, e para nós é um privilégio poder vir trazer-vos resultados de investigação que temos feito, de trabalho que temos feito com outras organizações não governamentais, múltiplas, e que tem sido um trabalho de facto de parceria muito importante, e com muitos municípios, com muitos outros atores que estão no terreno a tentar mudar de facto os sistemas alimentares em Portugal.
Portanto, é muito bom podermos ter esta oportunidade. Vamos tentar gerir o tempo da apresentação o mais curtinho possível, para que depois possamos também ter um debate e podermos esclarecer todas as questões que possam surgir com a sessão. Portanto, obrigada a todos pela presença e espero que possamos tirar daqui um contributo importante desta sessão. Nós vamos, sobretudo, introduzir da parte da Universidade de Aveiro um pouco o que deu origem até chegarmos às questões da alimentação, quando não era o foco da nossa investigação, porque entendemos que em Portugal era muito importante começar a perceber a pressão que existia sobre o consumo de recursos naturais. Esta balança que vocês veem aqui, no fundo é aquilo que nós tentamos aferir, e tentámos aferir sobretudo depois no contexto municipal, que não é algo tão comum no mundo. Nós temos esta tentativa de aferir a pressão sobre os recursos naturais de todos os países, publicados anualmente pela Global Footprint Network e pela WWF, e portanto no fundo nós temos aqui uma forma de medir e perceber o que é que com as atividades humanas, com toda a atividade de consumo, todas as atividades industriais, etc., que nós fazemos, qual a pressão que geramos sobre os recursos naturais, a quantidade de área bioprodutiva que nós precisamos, e depois também sabemos hoje medir do lado da ciência aquilo que é a capacidade do planeta e de um território regenerar, dar esses fluxos naturais de bens e serviços ecossistémicos que nós precisamos para as atividades de consumo. Este balanço, de facto, é extremamente interessante. Nós sistematicamente ouvimos falar de pegada ecológica, mas esquecemos que do outro lado da balança temos a biocapacidade. Nós sabemos medir então este lado daquilo que o nosso território tem para fornecer em termos de bens naturais, recursos naturais e serviços ecossistémicos. A pegada é uma medida muito interessante pela forma como avalia a perspectiva do consumo, não só a perspectiva do consumo, isto é, olhamos, por exemplo, para um território, para um país, para um município, e não analisamos apenas o impacto daquilo que é produzido naquele território. Nós analisamos o impacto de tudo o que é produzido e é consumido naquele território e vem de outros territórios. Nomeadamente analisamos, por exemplo, o impacto da quantidade de área florestal que precisamos, a quantidade de pastagens, de áreas marítimas, de áreas fluviais, etc., para as atividades de consumo. E, portanto, conseguimos desagregar esta informação por estas áreas de território que precisamos para gerir. Os resultados que encontramos para Portugal, de facto, foram muito desafiantes. Não só Portugal já está em déficit ecológico, ou seja, consome mais do que aquilo que o seu território tem a capacidade de regenerar anualmente desde a década de 60, nós estamos em déficit ecológico desde a década de 60, aumentámos muito este déficit ecológico a partir do momento em que nos juntámos à União Europeia, mas estamos também constantemente a acelerar e sem decréscimo esta nossa incapacidade de consumir apenas aquilo que é o fluxo anual natural dos territórios. Este dado dá-nos para 2018, foi a última avaliação que fizemos com dados fidedignos, em que nos diz, no fundo, que cada português neste ano consumiu 4 hectares globais, 4,10 hectares globais desta área bioprodutiva. E se nós identificarmos, de facto, o porquê, qual foi o contributo maior no meio das atividades de consumo que estão aqui analisadas, nós destacamos 3. Mas 3 para uma que nos levou, a partir daqui, com estes resultados, a explorar o porquê do peso da alimentação. De facto, a alimentação representa quase 30%, ou se quisermos até considerarmos uma variável da pegada consoante outras bases, podemos até aumentar esta percentagem, significa que o setor alimentação é o contribuidor número 1 para a pressão ambiental de Portugal. E nós ainda não vimos este discurso interiorizado, por exemplo, a nível, muitas vezes, de preocupações ambientais. Não assumimos a alimentação como o nosso principal problema ambiental no país. E é aquilo que nós obtemos com este dado através da pegada ecológica. A mobilidade, a energia, a habitação aparecem como setores menos impactantes. Mas interessa-nos o outro lado da balança. Se virmos que 4,10 não nos diz nada, se não tivermos a capacidade de perceber quanto é que por pessoa também temos anualmente no nosso país. E de facto as notícias não são boas, só temos 1,37, e se quisermos colocar aqui a média do planeta, ou seja, só temos um planeta, e se quisermos perceber quanto é que por pessoa temos em termos de biocapacidade, temos 1,6. Portanto, significa que nós, portugueses, no ano 2018, estamos a consumir quase 3 vezes mais do que aquilo que temos ao nosso dispor, do que aquilo que o planeta também tem ao nosso dispor. E, sobretudo, dependemos muito no nosso país da área florestal, da área de pastagem, da área de cultivo. Deixo-vos aqui, esta não foi trabalho nosso, mas é muito recente, esta plataforma europeia de medir
a pegada alimentar dos diversos países da Europa. No mapa da esquerda podem ver que Portugal é o quarto país europeu em que o peso da alimentação na pegada ecológica é maior e, de facto, destaca-se por estas características do peso da alimentação, e também podem perceber depois de onde é que nós dependemos, de que países nós dependemos, por exemplo, para nos alimentarmos, que este é o ponto que vou retratar muito brevemente a seguir. De facto, o estudo que fizemos depois de perceber aquela dimensão do impacto da alimentação, 30%, quisemos perceber porquê, o que é que está a gerar esta pressão sobre o consumo alimentar. E nós, no fundo, avaliamos de que países nós importamos maior biocapacidade para os alimentos e conseguimos perceber a nossa dependência e, portanto, insegurança alimentar também numa série de áreas. Nomeadamente, vejam, por exemplo, desculpem estar em inglês, mas se conseguirem ver o meu rato, na categoria de pão e cereais, nós dependemos de outros países em 86% de tudo aquilo que nós consumimos no nosso território. E aqui, obviamente, começam a aparecer países como a Ucrânia, que está no nosso top 5 de parceiros dos quais mais dependemos na alimentação. A Espanha, aliás, este é quase um paradigma da nossa dependência. Espanha, França, Ucrânia, Brasil e Alemanha são os 5 parceiros dos quais nós mais dependemos para nos alimentarmos. Mas não só no pão e cereais, que é uma gigantesca quantidade de dependência em termos de percentagem daquilo que importamos, mas também, por exemplo, no peixe e no outro pescado, mais de 60% nós dependemos de outros países. Na fruta e nos vegetais e até mesmo nos óleos e nas gorduras, é surpreendente percebermos a nossa dependência quando somos produtores de azeite, etc., em 72%, por exemplo, de fora, e nos vegetais, se quiserem na outra, nos vegetais mais de 66%, nos outros produtos, nomeado sal e outros condimentos, 76%, e começa também a aparecer aqui a nossa dependência de outros parceiros importantes, como a China, nomeadamente nas frutas e nos vegetais, como parceiro relevante nos top 5 dos quais nós mais dependemos. Portanto, isto gera não só graves problemas ambientais, como graves problemas de insuficiência, de insegurança alimentar, como muitas outras questões associadas a este forte consumo. Portanto, este é um sumário em português daquelas principais categorias de alimentação que nós analisamos e que depois quisemos, a nível nacional, que são os dados mais fidedignos, mas depois quisemos, no fundo, chegar ao nível municipal. E aqui o Filipe vai trazer-vos um pouco, então, quais as diferenças entre os diversos municípios e o que é que encontramos no contexto municipal português. Ora, muito bom dia a todos, penso que me conseguem ouvir bem. Em primeiro lugar, reiterar também e agradecer à rede pela oportunidade para nós estarmos cá hoje e expor um bocadinho também o nosso projeto. Este projeto que resulta de uma parceria estratégica entre a Global Footprint Network, que é toda a responsável pela metodologia com reconhecimento internacional e que divulga os dados para uma série de países anualmente, incluindo Portugal, com um conjunto de outras organizações, como são exemplo também a Casa Comum, a Zero e a Universidade de Aveiro, para trabalhar juntamente com um conjunto de municípios, inicialmente em 2018, que foi quando o projeto se iniciou, com 6 municípios pioneiros localizados geograficamente em diferentes territórios em nível nacional, e aos quais se juntaram em 2020 mais 12 novos municípios, o município de Barcelos e os 11 municípios da região de Aveiro, para então fazermos uma avaliação da pegada ecológica e da biocapacidade municipal destes mesmos territórios. Em termos de dados, e porque é isso que importa aqui salientar, num slide seguinte nós apresentamos os resultados não só para Portugal, como para os restantes municípios analisados e sobre os quais também nos é possível divulgar os dados. Neste panorama nós percebemos que, tal como acontece para os dados nacionais, neste conjunto de municípios, as 3 categorias mais impactantes em termos de pegada ecológica dizem respeito à alimentação, aos transportes e à habitação, mas é importante salientar que a alimentação é, em todos os contextos territoriais analisados, a mais impactante, com percentagens que variam entre os 27% e os 31%. Temos municípios com pegadas ecológicas elevadas, alguns superiores até mesmo à média nacional, como são exemplo, por exemplo, a Almada, que tem uma pegada ecológica de 4,35 hectares globais, uma pegada ecológica superior à média nacional, mas depois também vemos outros municípios em que têm pegadas ecológicas um pouco menores. Mas daqui podemos destacar o peso que a alimentação tem, por ser a categoria mais impactante e com uma diferença de quase 10 pontos percentuais para os transportes, que é a categoria que se situa no segundo lugar.
Dado isto, nós quisemos perceber dentro da categoria alimentar até que ponto é que existem outras subcategorias que têm bastante impacto em termos de pegada ecológica, e nisto percebemos que o peixe e outro pescado, assim como a carne, representam quase 50% da pegada alimentar dos portugueses, com uma percentagem superior para o peixe e outro pescado, que aqui também digamos que é alguma surpresa para nós, porque o peixe e outro pescado representa 26% da pegada alimentar dos portugueses, em comparação com um peso de 22% da carne na pegada alimentar dos portugueses. Mas tudo isto para dizer que a proteína animal e o consumo de proteína animal representam 50% da pegada alimentar dos portugueses. Tudo isto leva-nos a falar sobre a insustentabilidade das dietas em Portugal e também sobre a intensidade da pegada ecológica de alguns produtos consumidos no nosso território. Nós neste gráfico, por exemplo, percebemos muito notoriamente que o consumo de atum, por exemplo, de bacalhau e também de peixe-espada, ou o consumo de carnes vermelhas, num geral o consumo de proteína animal, representam uma grande quantidade de produtos consumidos pela população portuguesa e estão bastante enraizados na nossa cultura alimentar. E por força de todas estas razões, e também porque a insegurança alimentar em Portugal tem tido algum impacto em termos ambientais e depois tem muitas consequências em termos ambientais, levou-nos a tentar perceber até que ponto é que nós podíamos atuar e em que domínios é que podíamos mais atuar. Daí surgir a importância de olharmos para as emendas escolares, e numa parceria com a Associação Vegetariana Portuguesa, que estava a desenvolver um projeto bastante interessante, um programa municipal Prato Sustentável, surgiu a ideia de nós trabalharmos e de analisarmos a pegada ecológica de alguns menus escolares. Neste âmbito, e também numa parceria com a Global Footprint Network, fizemos alguns cálculos e percebemos, conseguimos retirar aqui algumas conclusões importantes. Aqui nestes dois gráficos e nestes dois exemplos, nós conseguimos perceber a comparação e o peso que têm alguns menus escolares, tipicamente servidos nas cantinas escolares portuguesas, e onde conseguimos perceber até que ponto é que nós poderíamos reduzir a pegada ecológica com a introdução de outro tipo de refeições e também com outro tipo de confecções que poderiam ser servidas ou poderiam ser realizadas no ambiente escolar. No primeiro exemplo, conseguimos perceber que, por exemplo, uma refeição de arroz de peixe, em comparação com uma refeição de arroz de seitã com feijão, fradinho e alho francês, poderíamos aqui reduzir a pegada ecológica em 85%. E não só reduzir a pegada ecológica em 85%, como reduzir uma das categorias e um peso onde nós estamos a exercer muita pressão, que é sobre a área de pesca. Num exemplo segundo, nós conseguimos reduzir, por exemplo, também a pegada ecológica em 45%, ao conseguirmos substituir, por exemplo, um chili de carne com arroz branco por um ensopado de feijão branco com cenoura e batata. Todos estes, tanto um exemplo como o outro, demonstram que não só é possível substituir algumas refeições por outro tipo de pratos que poderiam ser servidos nas cantinas escolares e que de igual forma têm um equilíbrio nutricional e também um equilíbrio em termos de proteína necessária para uma determinada refeição, como reduziriam em grandes quantidades a percentagem de pegada ecológica dos menus escolares. De um modo geral, e dos cálculos que nós também tivemos a oportunidade de realizar, nós percebemos e quisemos perceber, melhor dizendo, o impacto da adoção de uma refeição à base de vegetais por semana em todas as cantinas escolares portuguesas, e aqui conseguimos perceber que se fôssemos adotar um dia por semana uma refeição à base de vegetais nas cantinas escolares portuguesas, reduziríamos a pegada ecológica entre 9% a 13% semanalmente por escola, o que equivale a mais de 5.000 campos de futebol. O impacto é grande e, pelo impacto ser bastante grande, é importante nós debatermos esta questão, não só do ponto de vista da governança e de que forma é que as políticas públicas poderiam orientar novos caminhos, como também perceber até que ponto é que poderíamos trabalhar isto no ambiente escolar e trabalhar juntamente com os municípios e escolas, que são dois atores bastante importantes do sistema alimentar e no que respeita às emendas e o desenho das emendas escolares, e foi por isso que este trabalho também desenvolvido com a Associação Vegetariana Portuguesa teve um forte impacto, e por isso mesmo também agora passamos a palavra para exemplificar não só este importante projeto que surgiu pela parte da Associação Vegetariana, mas também na ligação que eles têm vindo a trabalhar com outras instituições, e nomeadamente os municípios. Muito obrigada, Sara e Filipe, por esta apresentação. Então vamos passar a palavra
ao Nuno Alvim e à Carolina Mesquita, da Associação Vegetariana Portuguesa. O Nuno Alvim é diretor da Associação Vegetariana Portuguesa e gestor de projetos e coordenou a implementação do primeiro curso de cozinha vegetariana em Portugal, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal. E desde 2019 que coordena o projeto Prato Sustentável. A Carolina Mesquita é gestora do Programa Municipal Prato Sustentável e é formada em gestão de projetos em empresas de tecnologia e organizações várias e tem formação em estudo do ambiente e da sustentabilidade no ISCTE. Muito obrigada, então passo-vos a palavra. Bom dia, obrigado Cecília, é um prazer estar aqui, agradeço imenso o convite da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis. Carolina, não sei se queres partilhar o ecrã, já estás a fazê-lo, sim. Já consigo. Todos conseguem ouvir-nos bem, certo? Perfeitamente, perfeito. Ok, fantástico, obrigado. E também conseguem ver os slides. Também. Pronto, então o projeto Prato Sustentável, que já falámos aqui de forma breve, vamos agora aprofundar um pouco mais. Este projeto surgiu em 2019, na altura de uma necessidade de dar seguimento ao que foi uma lei que foi aprovada em 2017, a Lei 11 de 2017, que é a Lei da Opção Vegetariana nas Cantinas Públicas. Já por si uma lei bastante progressiva, apesar de Portugal no fundo estar aqui um pouco na ponta da Europa e do mundo no que diz respeito à pegada ecológica e pelos maus, neste caso pelas piores razões, como já vimos com a apresentação do Filipe e da Sara. De facto, houve aqui um aspecto pioneiro de Portugal em aprovar esta lei que garantia realmente uma opção vegetariana a todas as pessoas que pretendiam ter a mesma nas cantinas públicas. Aliás, foi a primeira legislação do género a surgir em todo o mundo e tem inspirado muitos outros países a procurar seguir essas passadas. Aqui estávamos a falar mais numa questão até de direitos civis e de acesso de um acesso democrático a uma refeição em espaços públicos, em instituições públicas, que devia ser garantida a todos os cidadãos sem haver discriminação e, naturalmente, existindo pessoas que, por motivos legítimos, optam por não consumir carne e peixe, é sempre, de facto, mais inclusivo existir essa opção, por variedíssimos motivos. Claro que depois evoluímos para um outro sentido. Cada vez mais badalado é o tema das alterações climáticas e da crise que enfrentamos atualmente enquanto sociedade e que temos que confrontar, não é? A Universidade de Aveiro tem estado na dianteira nesse sentido, pelos estudos que tem realizado em parceria com a Associação Zero, com a Global Footprint Network, no que diz respeito à avaliação da pegada ecológica, e os dados são evidentes, como já vimos, ou seja, a pegada ecológica dos portugueses é realmente tremenda, e nós sentimos a necessidade de desenvolver um projeto que, no seguimento da lei que falámos há pouco, ajudasse, no fundo, as instituições a preparar refeições de base vegetal, em que a proteína animal é substituída pela proteína vegetal, mas de uma forma equilibrada, bem conseguida, bem pensada, não é? E nós sabíamos que realmente, enquanto instituição, enquanto organização, neste caso que representamos aqui, que é a Associação Vegetariana Portuguesa, tínhamos um papel importante no sentido de capacitar as empresas da restauração coletiva que preparam estas refeições, ou as próprias cantinas, ou neste caso os municípios que têm cantinas próprias. Então foi esse trabalho que começamos em 2019, na altura muito mais orientado simplesmente para dar formação, e começámos a fazê-lo. Entretanto, de facto, surgiu aqui uma oportunidade de estruturar um projeto ou uma campanha mais consolidada. Surgiu assim a campanha ou o Programa Municipal Prato Sustentável que estão aqui a ver. Obrigado, Carolina. Este programa municipal visa essencialmente dar resposta a esta situação em que Portugal, de facto, tem índices de sustentabilidade bastante deficitários, não é? Ou seja, estamos a consumir, enquanto o cidadão médio está a consumir bem além da biocapacidade do nosso país, e porquanto era de facto premente, era de facto importante encontrarmos aqui uma solução que passasse também pela alimentação, porque infelizmente no plano da decisão política, e falou-se há pouco da governança, de facto eu acho que ainda não existe uma consciencialização plena da importância de intervirmos ao nível da alimentação. Ainda se fala bastante da questão
reduzir o uso de combustíveis fósseis, que obviamente é extremamente importante e pertinente, mas a alimentação continua a ser deixada de fora enquanto solução. Ou então, quando é referida, fala-se sobretudo da questão do desperdício alimentar, que também em si é extremamente pertinente, mas uma outra área que continua a ser de alguma forma descurada é a questão realmente da proteína que utilizamos e que está na base da alimentação da nossa sociedade, que tem sido a proteína animal nas últimas décadas, um pouco em inversão do que é dita a chamada dieta mediterrânica ou dieta atlântica. E o consumo de proteína animal tem vindo a escalar bastante nas últimas décadas, não é? Com o aumento do poder de compra, apesar de se ter vindo a notar ultimamente um aumento do número de pessoas que seguem uma alimentação vegetariana ou que é tendencialmente vegetariana ou reduz o consumo de carne. A verdade é que do outro lado da equação também temos um aumento de consumo de carne per capita nas últimas décadas. Também, claro, com a situação do aumento do poder de compra das famílias, e perante esta situação que já vimos, não é? Ou seja, da pegada ecológica, perdão, da alimentação representar cerca de 30% da nossa pegada ecológica, e dentro desta pegada ecológica o consumo de proteína animal, particularmente pescado e carne, representar, se não me engano, cerca de metade dessa pegada, ou seja, é aquilo que tem mais peso, como o Filipe mostrou há pouco. Consideramos que seria realmente muito pertinente criar este programa para, no fundo, trabalhar junto das crianças, que são, de facto, são a próxima geração, as próximas gerações, e é nesse sentido que temos que começar a pensar, para educá-los para hábitos alimentares mais sustentáveis, com a introdução de uma opção vegetariana nas cantinas públicas por default, ou seja, é a refeição por defeito, pelo menos um dia por semana. Na verdade, o nosso projeto possibilita, trabalhando com as autarquias diretamente, existir quer uma opção semanal como uma opção quinzenal, mas a Carolina vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas este projeto realmente visa essencialmente esta questão de reeducar os hábitos alimentares, porque de facto é importante. Eles têm sofrido um desvio muito grande nas últimas décadas, e queremos tentar introduzir mais proteína vegetal na alimentação das crianças, porque realmente é uma proteína que é completa quando as refeições são bem preparadas, permite a criança desenvolver-se de forma sustentável e saudável. Ou seja, preenche todas as suas necessidades, e nós fazemos este trabalho sempre em acompanhamento com nutricionistas. E realmente é uma das muitas soluções que existe, mas eu acho que uma das mais promissoras para desenvolvermos um sistema alimentar mais sustentável e termos uma sociedade que está mais alinhada com o que são as urgências climáticas atuais. Eu passo a ti, talvez, Carolina, agora para explicares um bocadinho os trâmites do programa, se quiseres. Obrigado. Obrigada, Nuno, e obrigada a todos os intervenientes e também pelo convite em partilhar este projeto. Como o Nuno já falou, esta é uma das possíveis soluções, portanto, ter esta refeição pré-definida nas escolas, um almoço por semana para todos os alunos do município que tínhamos definido, ser uma refeição vegetariana. Nós chamamos-lhe o prato sustentável. Isto aqui podíamos estar aqui muitas horas a falar sobre o tema, mas no fundo é as crianças que ainda estão a formar os seus hábitos, esta não ser uma refeição estranha para elas, portanto muito à base de leguminosas. Também temos que ter essa proteína vegetal em consideração, até às vezes em detrimento das proteínas vegetais derivadas da soja, como é o seitan, como é o tofu, mais porque se produzimos cá as leguminosas, ou gostávamos que produzíssemos mais, também vamos entrar por esses hábitos, e esperemos que as crianças depois também os levem para a frente. Neste caso, pronto, já falámos desta solução em específico, que temos um dia por semana a refeição de base vegetal. É algo que tivemos que capacitar, ou pelo menos dar esse primeiro passo, não é? Nós, como associação, e com este projeto, antes de haver esta implementação, que começou, portanto, no início deste ano letivo, em setembro,
estivemos a capacitar para tal. Portanto, sabíamos que estas eram as necessidades, já do trabalho que a Associação tem feito em anos anteriores e também do ano anterior neste mesmo programa Prato Sustentável, que foi focado nesta tal formação profissional em cozinha vegetariana. Voltámos a repeti-lo este ano para os tais municípios aderentes, para a Albufeira e para a Almada. E não só isso, mas também estar junto dos pais, dos alunos e também com a Almada estivemos junto dos professores a sensibilizar para este tema, porque é que isto é importante, porque é que isto vai acontecer este ano letivo. Temos aqui alguns exemplos dos materiais que demos, neste caso, também aos professores e aos municípios, que foi feito em conjunto com a Universidade de Aveiro, com o Global Footprint Network, e neste caso, por exemplo, tivemos estes cartazes nas escolas e tivemos esta informação que acho que apanha bastante bem o que é esta grande diferença entre uma refeição e outra, mesmo que seja só uma vez por semana. Se fosse mais, podemos extrapolar depois por aí. Neste caso, o projeto, este ano tivemos a sorte de a Associação Nacional de Municípios Portugueses contactar todos os municípios em Portugal continental por e-mail, que foi uma grande ajuda para nós, daí é que tivemos a maioria das respostas, sem dúvida, dos municípios. Tivemos, portanto, cerca de 80 que tiveram mesmo interesse em saber mais, 40 candidataram-se formalmente, tivemos várias reuniões, normalmente por Zoom, que também foi bom para facilitar, escalar um bocadinho o processo de podermos falar com vários municípios e, no fundo, perceber qual era o interesse deles, se já tinham um trabalho feito nesta matéria, se estavam preparados para lidar com as barreiras que há e que vão existir com este programa. E tivemos então a Albufeira, que está aqui presente, e tivemos também a Almada, ainda estamos a finalizar os resultados com eles. Foi um processo completamente diferente e é um município bastante maior, tem confecção por empresa da restauração coletiva mais do que Albufeira, portanto são duas realidades bastante diferentes, tem havido bastante resistência por parte dos pais que estamos a trabalhar com a Almada para ver como é que podemos avançar, portanto se calhar até poderia haver uma outra sessão depois com a Almada sobre o tema quando tivermos então os resultados deles. Neste caso, no total dos dois municípios, isto significa que temos mais de 5.000 refeições por semana que são agora com a pegada ecológica muito mais baixa, são as tais refeições de base vegetal, o que me parece um bom início para um projeto como este. Passo a palavra à Patrícia Filipe, que vem da Câmara de Albufeira, que ainda bem, fico muito contente que cá estejam, para no fundo dar a experiência, como é que foi a formação, como é que foi receber este projeto e como é que tem sido até agora. Obrigada. Muito bom dia a todos, antes de mais. Espero que me estejam a ouvir. Há pouco estava aqui com um problema de rede. Ouvi perfeitamente. Obrigada. Não volta a acontecer. Bem, antes de mais, quero dar os parabéns à rede, à Universidade de Aveiro, por todo o trabalho que tem sido desenvolvido até agora e à Associação Vegetariana Portuguesa por todo o apoio também que nos tem prestado aqui ao longo da implementação deste programa. Pronto, então, falando aqui um bocadinho da nossa realidade e o porquê que nos levou a aceitar este desafio. Nós, em Albufeira, antes de existir o Prato Sustentável... Ana, talvez seja pôr o microfone mais alto ou aproximar-se mais, porque de vez em quando deixamos de ouvir bem. E agora? Agora sim. Será que falha na rede? Aqui no edifício, espero que não seja. Se calhar falar sempre de frente, quando fala de lado desaparece um bocadinho. O porquê da adesão do município de Albufeira ao programa Prato Sustentável? Também porque nós, nos últimos 2 anos letivos, já estávamos a introduzir gradualmente as refeições de base vegetal. Já tínhamos uma vez por mês essa situação nas nossas alimentações. Não estamos a ouvir muito bem, penso eu. Diga, Filipe. Agora sim, se calhar tem mesmo que se aproximar do ecrã ou qualquer coisa. Porque... As nossas cantinas, cuja gestão são do município, são
Não estamos mesmo a conseguir. Não estamos a conseguir. Talvez usar Se calhar o microfone uns está travado. headphones. O que é que se passa aqui com o microfone? Se vocês tiverem auriculares, podem experimentar, talvez. Vou tentar aqui mudar o... Assim estava, assim ouve-se bem. Ouve-se bem? Assim sim, Assim? assim Pronto, sim. alterei aqui o modo, espero que resulte. Está ok? Sim? Pronto. Então, portanto, alguma coisa vão dizendo, por favor. Pronto, no nosso universo de cantinas escolares dirigidas a este público-alvo, como estava a dizer, já tínhamos nos últimos 3 anos ativos um dia por mês, pensões para todos os alunos de base vegetal, além de promovíamos sempre que solicitado refeições vegetarianas a crianças com dieta, ou por condição, ou por motivos religiosos, já tínhamos um elevado destes alunos. Mas para todos já vínhamos introduzir mensalmente... Ana, eu peço desculpa, não se ouve. Se calhar a minha sugestão era, se vos parecer bem, passar a voz aos encarregados de educação, no sentido de tentarem resolver a questão. Peço desculpa, está bem. Ok, combinado. Não sei se é possível, se vos parece bem. Ou até ligar-se por telefone, Patrícia, se der melhor. Sim, pode ser. Eu envio o link agora outra vez. Está bem. Ligar o telefone para, por exemplo, para o Filipe ou para a Sara, ou para alguém que pusesse o telefone em alta voz e consegue-se ouvir bem. Sim, é o melhor. Ok. Então eu vou tentar aqui através do telefone, mas entretanto, se calhar que seja. Portanto, não sei se é possível então passar a voz ao encarregado de educação, não sei se... Sim? Inês está aí? Sim, olá. Uhum. O meu marido agora não está aqui, mas ele já vem. Eu queria agradecer em nome principalmente dos meus filhos que adoraram a iniciativa que foi feita em Albufeira. Eles é que deveriam estar aqui a dar o testemunho, porque foram quem tirou mais vantagem da participação. Nós pais gostámos muito, mas o meu marido é cozinheiro e já tem aqui algum conhecimento nesta área, eu menos, apoio-me um bocadinho nele, mas os meus filhos gostaram muito e passaram a experiência aos amigos do que fizeram, como é que fizeram. Eu também partilhei alguma informação que me foi enviada por mail com os encarregados de educação da sala dos meus filhos, uma vez que sou representante das 2 salas na escola EB1 de Albufeira. Acho que estas iniciativas são de louvar. Nós pais precisamos também de algum apoio nesta área, porque como a nossa educação não vem muito por aqui com esta preocupação, eu às vezes lembro-me um bocadinho e falo aqui em casa, que no tempo dos meus avós, a minha avó dizia que uma sardinha dava para a família toda, e nós agora comemos, não racionalizamos a comida como se fazia, não é? Porque na altura dos nossos pais foi havendo mais abundância, na nossa altura também mais, e deixou-se aqui ter um bocadinho esta preocupação com a pegada que estamos a ter no planeta, que agora estamos aqui mais atentos a esta situação, com todas as notícias que vemos, efetivamente. A nível de ser saudável, é uma questão que depois nós não sabemos, por vezes, as proteínas, aqui estas questões, que estas formações são muito importantes junto das escolas e junto dos encarregados de educação. Eu acho que esta informação deveria chegar a todos os pais, não só às cantinas, mas a todos os pais que têm os filhos na escola, para conseguirem também trazer esta boa prática para as suas casas. Da minha parte, não sei se o meu marido quer alguma coisa. Eu se calhar vou colocar uma questão, não sei se a Ana já está pronta. Não, enquanto a Ana não está... Sim, está pronta, Ana?
Enquanto não está pronta, como representante dos encarregados de educação da sala, quais foram os principais entraves à adoção das refeições vegetarianas que sentiu por parte dos pais e por parte das crianças? Da parte dos pais, acho que se passava o mesmo do que eu, a falta de conhecimento do que podemos substituir. A determinada altura eu também falei com a médica de família, porque os meus filhos diziam, eu não sou muito de carne, eu não sou muito de peixe, e eu perguntei à médica de família o que é que eu devo fazer, e ela disse, não se preocupe que as crianças ingerem muitas proteínas no dia-a-dia, ter nos iogurtes, nas leguminosas, não tenho que ter essa preocupação de inserir a carne e o peixe em todos os pratos. E depois é como eu digo, o meu marido tem algum conhecimento nesta área porque é cozinheiro, mas nós que não crescemos com estas práticas, temos alguma dificuldade em passar quando os nossos filhos estão numa fase de crescimento, saber o que é correto ao tirar a carne e o peixe, o que é que podemos substituir, temos alguma dificuldade aqui. E por parte das crianças? A adesão das crianças? Por parte das crianças, eu acho que é mais o fast food, porque o hábito, porque o hambúrguer, mas eles provaram o hambúrguer que fizemos lá nesta formação que fomos e adoraram o hambúrguer vegetariano. Não, era um hambúrguer na mesma, para eles visualmente, e o sabor era agradável e eles gostaram. Acho que é mais os hábitos que nós temos do dia-a-dia, hoje em dia ser muito prático ao fim de semana ir a um shopping e comer num fast food, e as crianças lembram-se da batata frita e do hambúrguer, que é uma coisa que é rara e é apetecível, e aqui com esta formação, por exemplo, nós tivemos, eles experienciaram um hambúrguer, que é aquilo que eles tanto querem comer, que é especial, de uma forma diferente. Acho que se esta prática for para os encarregados de educação, se nós conseguirmos fazer isto em casa, com as nossas crianças, também passa a ser um prato especial que eles vão se lembrar e vão querer. Muito bem, então aqui falou pelo menos da relação com outro importante stakeholder, que é a saúde, o médico de família, em quem foi se suportar para saber se estava ou não a tomar a opção correta relativamente à alimentação dos seus filhos. Portanto, em termos de governança, temos pelo menos aqui um outro stakeholder que é relevante, e outro que não podemos nunca esquecer, que é a restauração e o setor privado e o marketing, que isso impacta nomeadamente nas crianças, mas também nos pais das crianças, porque é uma solução muito fácil, é uma solução conveniente para todos. Portanto, aqui realmente isto implica uma rede alargada de stakeholders que têm que ser envolvidos no processo. Muito obrigada, Inês, e eu não sei se já posso passar a palavra à Câmara de Albufeira. Já? Será que agora nos estão a ouvir bem? Perfeitamente, ótimo. Pronto, problema técnico ultrapassado. Tecnologias também não é muito comigo, mas pronto. Mas acho que o problema é mesmo aqui a rede do edifício. Agora estou com os meus dados móveis, espero que o problema não se coloque. Bem, então porquê de nós termos aderido, primeiro, antes de termos sido selecionados, porquê que nós nos candidatamos? Porque realmente é uma temática que nos preocupa, dada a emergência climática em que nos encontramos, e o nosso principal objetivo é mesmo contribuir de alguma forma para a redução da pegada ecológica. Pronto, e ficamos muito contentes por termos sido um dos 2 municípios selecionados para a adesão ao programa, e pronto, e estamos aqui a fazer o máximo que conseguimos, porque o nosso principal desafio era saber qual seria a aceitação, quer por parte das crianças, quer por parte dos encarregados de educação, ao incluirmos aqui todas as semanas, porque alargamos de uma vez por mês para semanalmente, temos aqui refeições sem carne ou sem peixe. Portanto, até agora o balanço eu acho que tem sido muito positivo, porque num universo de 3.000 refeições diárias que servimos, apenas houve um encarregado de educação que até à data não concordou com este programa e veio solicitar que a sua educanda não comesse esta refeição. Pronto, para tal temos aqui
a refeição alternativa, mas foi no universo de cerca de 3.000, portanto eu acho que podemos considerar que o balanço seja bastante positivo. Nós, ao compormos as emendas, quisemos valorizar essencialmente as leguminosas como proteína principal da refeição e buscar aqui um bocadinho que são os pratos tradicionais e que já habitualmente colocávamos nas refeições que vínhamos a introduzir nos outros 2 anos letivos anteriores, à base de pratos tradicionais, como o rancho que está aí enumerado no dia 20 de setembro, que foi o primeiro dia do programa, o rancho da horta, a feijoada também de base vegetal, o chili vegetariano, já tivemos uma bolonhesa de lentilhas, vamos ter agora brevemente um empadão de ervilhas e legumes, pronto, mas essencialmente e o que as nossas crianças realmente mais receptivas, os pratos que eles mais gostam, e depois aqui a Dona Otília que está aqui comigo, que é cozinheira de uma das cantinas aqui do município, o que eles mais gostam é essencialmente o rancho vegetariano, a feijoada e o chili. A bolonhesa de lentilhas, comeram bem, até foi num dos dias que a Carolina cá esteve e teve a possibilidade de visitar alguns estabelecimentos, correu bem, mas acho que os outros dias correram melhor, portanto, vamos apostar cada vez mais nesses pratos. Aqui no a nossa realidade, se calhar um bocadinho ao contrário da Almada, como a Carolina referiu, nós temos aqui 2 modalidades de gestão das cantinas escolares. De 17 estabelecimentos, temos 6 que estão concessionados a uma empresa de restauração coletiva, com confecção local, e temos 11 que são de confecção de gestão direta, por assim dizer, em que as equipas são do município, a aquisição de todos os produtos são feitos também pelo município, por isso temos aqui um bocadinho as 2 realidades. O que nós fizemos antes de nos candidatarmos ao programa foi lançar o desafio também à empresa concessionária, porque fazia-nos sentido todos os alunos destes níveis de ensino poderem usufruir. E a empresa foi muito receptiva e também aceitou desde logo, e na formação que foi promovida pela Associação Vegetariana Portuguesa, incluímos não só as nossas cozinheiras, mas também as cozinheiras da empresa de restauração coletiva. E acho que para elas, sim, foi realmente uma grande vantagem, porque nas outras cantinas de gestão direta, nomeadamente a cantina dos Caliços, onde a Dona Otília é cozinheira, temos já um número muito elevado, já há muitos anos, de crianças que não comem carne por motivos de religião, e já estavam, nos dias que eles não comem carne, temos a opção da refeição vegetariana, por isso de alguma forma já estavam aqui um bocadinho familiarizadas com a confecção destes pratos, mas para outras não, e isso foi muito proveitoso, sobretudo para as cozinheiras da empresa concessionária. Portanto, acho que foi, e era uma necessidade que nós também tínhamos vindo a sentir há algum tempo, e foi também mais um motivo que nos fez aderir a este programa, foi a Associação Vegetariana Portuguesa nos promover estas formações de capacitação que foram uma mais-valia. Pronto, em relação à monitorização do programa, queremos realmente ter dados concretos e para isso o ano letivo começou em setembro, ainda não temos dados que pudéssemos analisar, mas quero acreditar que brevemente os possamos ter, porque estamos a monitorizar o desperdício alimentar, quer destes pratos, quer dos outros. Temos aqui um leque temporal em que vamos monitorizar o desperdício alimentar em todas as cantinas para tentarmos perceber, isto em termos de aceitação, se há uma grande diferença para os pratos tradicionais, para os pratos com carne e com peixe. Portanto, queremos ter essa percepção também. Pronto, eu acho que de uma maneira geral o programa está a correr bem. Os workshops em que a Inês e o Carlos participaram também acho que foram muitíssimo interessantes. Se calhar a adesão não foi tão grande como aconteceu em Almada, porque o universo de pessoas também é diferente, mas acho que quem participou, acho que gostou, e eu também tive a oportunidade de participar, acho que foi bastante interessante, e acho que levaram ideias, os encarregados de educação e as crianças levaram ideias para casa de pratos e alguns snacks também bastante alternativos e isentos de proteína vegetal, a proteína animal. Portanto, eu acho que todos tentarmos fazer aqui alguma coisa
em prol desta questão da sustentabilidade, acho que se todos fizéssemos um bocadinho, acho que já era muito que se conseguia. Portanto, este foi mesmo o nosso mote, era tentarmos de alguma forma contribuir aqui para a redução da pegada ecológica, nomeadamente com a redução do consumo da proteína de origem animal, e começarmos a educar desde cedo os mais pequeninos para estas questões da sustentabilidade, e que cada vez mais estão em cima da mesa. Infelizmente o foco ainda não, das notícias não se foca tanto a questão do impacto que a alimentação, né, tem na pegada ecológica, mas acho que é extremamente importante todos tentarmos fazer alguma coisa por isso, e é por isso que cá estamos, e acho que este programa tem pernas para andar, e se a adesão continuar desta forma, acredito que seja para se prolongar ao longo do tempo, e quem sabe aumentarmos o número de dias de pratos daqui a uns tempos, mas acho que isso será um passo para daqui mais um bocadinho. Consolidar primeiro esta questão da semanal, ainda estamos aqui no arranque do primeiro período letivo, no final deste ano letivo depois fazermos o balanço do que havemos de fazer no próximo ano. Portanto, aqui a Dona Otília, que está aqui comigo, pode eventualmente dar aqui também um pequeno contributo do que é que tem sido a prática delas no terreno e o contacto com as crianças no dia-a-dia, quando há este tipo de pratos nas emendas. Olá, bom dia a todos. Sou a Otília, cozinheira dos Caliços. Em primeiro lugar, eu adorei participar no workshop, e quando fiz a formação, as crianças ali também, o prato que elas mais adoram é o chili vegetariano. Isso adoram mesmo. Depois, além do rancho, da feijoada, pronto, o que elas gostam menos é de ervilhas. Agora vamos ver como é que vai correr o próximo, mas nós vamos fazer por isso, como também fizemos depois a bolonhesa de lentilhas. Nesta vez agora vou-lhe introduzir um bocadinho de soja da fina, para ver se eles aderem melhor. Mas em princípio, eles ali sim, as crianças gostam, adoraram. E para mim não é novidade, porque nós já fazíamos os pratos. Está bem que aprendemos outras técnicas diferentes de fazer, com mais sabor, fazíamos talvez outras coisas diferentes, mas eu digo, estou a adorar, fiquei com um livro, faço coisas em casa, e eu a trabalhar na cantina é uma coisa que eu digo, é para nós continuarmos e eles começarem a aderir. Não temos problema, não temos tido problemas nem a nível de professores, nem de encarregados de educação, ninguém. Tudo tem estado tranquilo, todos gostam, e é assim, vamos continuar e ver o que vem a seguir. Acho que as restantes equipas também estão motivadas, além da cantina dos Caliços, acho que todas as outras estão. Sim. O que também tenho visto nas cantinas da empresa concessionária, também as coisas estão a correr tranquilamente. Esperemos que assim se mantenham e que assim continue pelo tempo. Pronto. Há alguma questão que depois queiram colocar? Estou à disposição também. Obrigada. Muito obrigada, Ana e Otília, pelas vossas apresentações e pelo entusiasmo na aplicação deste projeto. Não sei, Filipe, querias dizer alguma coisa? Teria duas questões para o município, se possível. Então, Filipe, só uma questão. Eu pedi a todos que pusessem as vossas questões no chat, que eu vou fazendo a leitura e dirigindo colocando a questão à pessoa a quem se dirija. Obrigada. Então, Filipe, podemos então começar o espaço de debate. Obrigada a todos os palestrantes e obrigada às questões que virão. Eu teria duas questões para o município. Uma delas era, pensando numa ótica de sistema alimentar, de que forma é que o município, e em termos de compras públicas, como é que o município orienta todo este processo, como é que gera o processo de compras públicas e que tipo de desafios é que encontra neste domínio? Essa seria a primeira questão. E uma segunda seria, porque mencionaram que fazem uma monitorização do desperdício alimentar, era se poderiam aprofundar um bocadinho melhor esta questão, de que modo é que depois, qual é que é o fim último destes desperdícios, o que é feito, se trabalham com algum tipo de outra empresa para o tratamento destes mesmos resíduos. Essas seriam as duas questões que eu teria para o município.
Ok, muito obrigada pelas questões. Relativamente aqui à contratação pública, o que estamos a fazer, estamos aqui em fase de reestruturação dos cadernos de encargos para a aquisição dos géneros alimentícios, introduzindo aqui, estamos a tentar encontrar aqui alguns mecanismos para a introdução de critérios que se inclua nos critérios de adjudicação, critérios ambientais, para que tentarmos com isso valorizar as cadeias de distribuição mais curtas. Estamos aqui em fase de análise dos vários cadernos de encargos, agora posso dizer que estamos em finalização de um procedimento para aquisição de peixe fresco, que também, ao encontro aqui da sustentabilidade, juntamente com a AMAL, há um projeto que é o Sistemas Alimentares Sustentáveis, e que há diversos projetos piloto a decorrer aqui na região do Algarve. E dos projetos pilotos que estavam a decorrer, nós aderimos ao projeto piloto da fileira do pescado para tentarmos introduzir, porque já tivemos em tempos, mas queríamos voltar a ter peixe fresco disponível nas emendas escolares. Neste momento só temos peixe ultracongelado por impossibilidade de fornecimento, e eu acho que esse é o maior desafio. Estamos agora, vamos lançar pela segunda vez o concurso, porque no primeiro ficou deserto, não houve candidatos, e acho que essa é a maior dificuldade, haver candidatos que cumpram os requisitos e que tenham capacidade de abastecimento nas quantidades que nós necessitamos e que consigam toda a logística para fazer o aprovisionamento. Acho que é a maior dificuldade, é realmente encontrarmos fornecedores hoje em dia com capacidade. Relativamente aqui à questão do desperdício, a monitorização como é que é feita? É feita no final das refeições, após a limpeza das mesas, por assim dizer, é contabilizado o desperdício que as crianças deixam no prato, separado por sopa, separado por segundo prato. Em relação ao desperdício, onde é que é canalizado? Isto que é desperdícios residuais dos pratos, não é? Temos aqui, não temos nenhuma empresa que faça esta recolha, mas há muitas trabalhadoras que até têm animais em casa e levam para os animais, por exemplo. Quando estamos a falar aqui de refeições que não foram consumidas, ou porque faltou uma turma e que não avisaram, por exemplo, às vezes acontece este tipo de situações, ou no dia de greve, normalmente levamos para uma instituição, que é o CASA, uma instituição aqui do local que faz o acompanhamento dos sem-abrigo. Pronto, é assim que fazemos esse tratamento. Muito obrigada pela pergunta, Filipe. Eu queria só fazer aqui um comentário, ainda no âmbito da apresentação, da vossa apresentação, tanto da Sara como do Filipe, que é uma oportunidade que estamos a esquecer, que são os planos e as estratégias de adaptação climática, e que são obviamente uma oportunidade de verter estas questões no âmbito da alimentação e que não estão a ser vertidas. Eu tive a oportunidade de fazer uma análise de 14 planos e estratégias de adaptação climática, e aqui a importância que é dada à agricultura e à alimentação corresponde a uma média de 10%. Ora, como nós sabemos, o impacto da alimentação nas alterações climáticas é muito superior, portanto seria de esperar que nos planos e estratégias esse fosse muito maior. Para mais, esses 10% correspondem a questões no âmbito da produção, e todo o restante parte da cadeia alimentar está a ser esquecida, portanto as questões do desperdício alimentar, as questões inclusivamente do pescado. Havia uma Câmara que tinha o apoio à frota pesqueira, portanto há aqui uma série de políticas e de programas públicos que podem ser utilizados para mitigação do impacto da agricultura e da alimentação na sua pegada ecológica e que não estão a ser aproveitados. Ora, isto implica obviamente que nós temos que cada vez mais estar aqui a falar em conjunto e cada vez mais levar estas questões para a agenda política e ser coerentes, não é? E estou aqui a lembrar-me de um comentário feito pelo Rui Catalão, que obviamente no melhor dos cenários os médicos também
teriam conhecimento no âmbito destas questões e seriam um bom ponto de ancoragem, inclusivamente dos encarregados de educação. Realmente isso nem sempre acontece e por isso é que todos estes eventos que fazemos, todas estas formações, todos estes alertas, todas estas oportunidades de colocar o tema na agenda e de envolver mais stakeholders são extremamente importantes. E Sara, eu acho que eu vou começar aqui a ler os comentários do chat, está bem? E aguardas um bocadinho se não te importas. Portanto, houve aqui uma questão colocada pela Câmara de Loures, e que foi já respondida pelo Filipe relativamente ao website do projeto da pegada de municípios. Tem o site no chat. Depois está aqui mais um comentário para o Nuno e para a Carolina, que não se pode substituir a proteína animal por proteína vegetal, e coloca aqui a questão da origem, que não está aqui a ser muito focada, a origem, se é a origem local, nacional ou até global, e tem que ser feito um trabalho nesse âmbito, e aliás nós vimos isso, não é? Quando nós estamos dependentes dos cereais e das leguminosas, a nossa dependência alimentar é extremamente relevante, e como, no fundo, colocar estas duas coisas na balança. Também aqui o exemplo do Brasil, 30% dos valores da alimentação escolar vem da agricultura familiar, mas isso é de lei. Agora, não tem produção de variedades leguminosas para substituir a carne, e também aqui uma reflexão sobre o apego à carne. Lembro-me que há imensos países onde esta questão da refeição vegetariana já está a ser adotada, e como disse o Nuno Alvim, Portugal foi muito inovador quando introduziu, mas as nossas leis são muito inovadoras, mas como elas não são obrigatórias, há sempre esta flexibilidade de as colocar ou não no prato, e infelizmente nem sempre elas são assim colocadas. O comentário do Rui Catalão relativamente ao papel dos médicos de família, a questão aqui da Bianca Matos, da WWF, perguntas para a Câmara sobre dificuldade na aquisição de produtos para os menus vegetarianos, e eu acho que eu ia cruzar esta dificuldade, que um bocadinho já foi colocada pelo Filipe, mas também desta questão local, isso é relevante ou não para vocês. Depois aqui uma informação do Rui Catalão com o site para o site dos pratos sustentáveis, e parabéns pelo projeto. A Cíntia Luder coloca a questão se há atividades paralelas com as crianças para sensibilizar para as propostas diferenciadas, e que os faça atuar além do exercício que cumprem como ensaios. Portanto, isto significa se há outras ações de formação, etc., não é? A questão, a Inês Canelas propõe que chegassem ao máximo de encarregados de educação, podiam enviar para as escolas partilhantes primeiro o link do site, as agendas, uma sugestão de refeições sustentáveis para reeducar. Não sei se já desenvolveram ou não um livro com as receitas, também seria uma questão, e acho que para já são todas as questões que foram colocadas. Nuno, parece que gostarias de começar a responder às questões? Sim, especificamente este comentário, a questão da Ana, penso que é da Ana, certo? Relativamente à forma como nós substituímos a proteína animal pela proteína vegetal, a importância de ser local e sazonal. Essas considerações entram no nosso programa do Prato Sustentável, estão sempre presentes. Aliás, nós criámos um guia de implementação que gostamos de lhe chamar, em tom de brincadeira, da Bíblia de implementação, porque realmente é um documento longo que incorpora estas preocupações com a questão dos alimentos serem sazonais e locais, e de darmos prioridade àquilo que são as leguminosas que já são habitualmente produzidas em Portugal, e que fazem de alguma forma parte da nossa cultura gastronómica. Quer dizer, hoje em dia não tanto, porque os miúdos comem muito pouco leguminosas, não é? Mas estamos a tentar recuperar isso. E paralelamente a este projeto nós temos um outro que eu não posso deixar de referir, porque
pronto, a nossa organização trabalha em várias vertentes institucionais e neste momento temos um projeto em curso chamado Proteína Verde, que estamos a trabalhar em consórcio com várias organizações, como a Associação Zero, com a ASPEA, com a GEOTA, muitas outras, até com a Greenpeace, que visa precisamente estimular a produção e a transformação de leguminosas em Portugal junto dos agricultores. Estamos a trabalhar em consultoria com os agricultores, estamos a trabalhar com os partidos políticos para criar incentivos para uma maior produção de leguminosas em Portugal, porque não sei se sabem, mas a produção de leguminosas como feijão, grão e afins em Portugal é extremamente baixa. Nós produzimos 18% daquilo que nós precisamos, ou seja, o resto é importado, muitas vezes de Espanha, Canadá e outros países, e quando nós temos condições geográficas e climáticas excelentes para a produção das leguminosas, e infelizmente não estamos a aproveitar essa oportunidade, somos muito pouco autossuficientes nessa área das leguminosas, como também dos cereais e outras áreas, quando podíamos ser muito mais. E eu penso que isto também tem a ver um pouco com a nossa falha ao longo das décadas de estabelecer prioridades ao nível das políticas de incentivo ao consumo, sobretudo a forma como os fundos europeus têm sido canalizados para a produção animal de forma excessiva nas últimas décadas através da PAC. E nós estamos a tentar mudar um pouco isso. E quem tiver curiosidade, eu vou partilhar aqui a ligação para este projeto Proteína Verde, porque temos uma petição que podem assinar no sentido de realmente conseguirmos que Portugal coloque a produção de leguminosas e o consumo de leguminosas na prioridade da agenda. Eu sei que estou a desviar um pouco do tema, mas acho que acaba por fazer ligação e ser pertinente. Não, obrigadíssima. Sara, não sei se queres comentar as questões. Eu queria, sobretudo, comentar, Cília, algo que estavas a dizer muito bem. De facto, nós estamos aqui, sobretudo, e hoje, centrados com o tema da atuação dos municípios, sobretudo na área da educação alimentar e na área das escolas e das cantinas escolares, mas, de facto, aquilo que referiste é que este é um tema extremamente complexo e que tem que estar de uma forma transversal em todas as áreas de política pública, da educação, à saúde, à ação social, à economia, à agricultura, enfim, e ao ambiente. E exatamente pegando nessa referência que fizeste, os municípios têm agora a obrigatoriedade de desenvolver planos de ação climática, e eu conheço também da análise que fiz, e este é também muito inspirador, não sei até que ponto é que conseguiu ser implementado, mas conheço apenas um plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas aqui da região de Coimbra, que de facto incluiu na sua ação toda uma componente de sistema alimentar, da produção, a análise do consumo, a análise da bacia alimentar regional, a análise do desperdício, e portanto foi dos poucos que de facto incluiu esta preocupação de sistema alimentar como um todo nestes planos de ação climática, e portanto eu acho que é inspirador para outros planos. Os municípios vão ter que fazer este esforço e é algo transversal a várias áreas de atuação, enquanto não interiorizarmos de facto estas preocupações, porque depois são muito complexas. Obviamente estamos aqui a falar das questões do desperdício, das questões da produção e da valorização da economia local, dos direitos humanos, do respeito pela igualdade de género, e portanto tudo isto incluído na ótica de sistemas alimentares torna de facto, até para um município, uma área de atuação como uma oportunidade para o futuro, e portanto eu vejo muito mais pela ótica positiva de transformação que podemos fazer através da alimentação. Que depois tem que se cruzar com aquilo que o Nuno Alvim estava a dizer, quer dizer, se nós não tivermos a produção local de leguminosas, como é que vamos depois implementar projetos de alimentação vegetariana nas escolas? Daí esta transversalidade de todas as políticas públicas ligadas à alimentação, não é? Obrigada, Sara. Filipe, não sei se queres comentar alguma coisa, ou se a Câmara Municipal de Albufeira também quer fazer algum comentário. Posso só acrescentar que a questão da aquisição dos produtos locais e sazonais é de facto uma preocupação, e como o Nuno Alvim explicou, está considerado logo no manual de implementação do programa. Mas mesmo antes disso, nós, sobretudo nos produtos hortícolas e frutas, temos logo como critério nos cadernos de encargos a preferência dos produtos locais e sazonais, mas não como critério exclusivo, nem de exclusão dos candidatos em fase de adjudicação, porque senão corríamos o risco de não termos abastecimento. Portanto, mas é sempre o fator preferencial. As frutas
é fornecido o que é da época, preferencialmente sempre o que esteja mais próximo. Pronto, era só deixar essa nota, que é uma preocupação de facto existente aqui na autarquia, sim. Mas de facto tem que ser aqui haver aqui um conjunto de políticas a trabalhar por trás disto tudo, porque senão não vamos chegar aqui a bom porto se não houver aqui um envolvimento de várias situações, porque se não houver produção, como é que estamos realmente a fomentar, como disse a Cecília, este tipo de programas? Tem que haver mais do que isso, temos que começar a trabalhar mesmo mais a fundo, porque com a escassez de produtos que existe cada vez mais e não sermos autossuficientes, corremos sérios riscos de não termos abastecimento quando necessário. É de facto uma preocupação muito grande. Seria importante também, ou seria interessante também ver qual é o impacto que isso tem a nível dos agricultores na região, não é? E ver se até que ponto estas mudanças alimentares podem gerar, por exemplo, emprego local, desenvolvimento de certas áreas agrícolas, etc. E ver isso como um ponto obviamente positivo no âmbito do desenvolvimento do município, na criação de emprego, no setor agrícola, obviamente. Tem que ser criados incentivos para tal. Uhum. Mais uma vez, uma política transversal e com os médicos aqui envolvidos. Eu achei isso muito interessante, esta questão, porque é um dos problemas, acho, não sei se a Inês certamente que concorda comigo, porque foi o depoimento dela nesse sentido, mas os pais muitas vezes têm medo do impacto destas alterações de dieta no crescimento e no desenvolvimento dos seus filhos, portanto é preciso também aqui libertar alguns mitos e para isso precisamos de todos os outros setores que colaboram no desenvolvimento destas políticas. Sim, da minha parte como mãe, como disse, questionei o médico, foi a primeira pessoa que eu achei importante ouvir, e acho que também é importante da parte dos médicos de família e dos pediatras também terem esta preocupação de desmistificar esta situação junto dos pais, sem dúvida. Não sei, Nuno, se quer fazer mais algum comentário. Relativamente a esta questão do aspecto nutricional, nós temos, como eu estava a dizer, tido sempre esse cuidado de trabalhar em conjunto com colegas profissionais de saúde, como nutricionistas, no sentido de planificar as refeições que propomos aos municípios, e no futuro também queremos expandir este programa e realmente dar mais apoio nesse sentido, ter alguém que possa acompanhar regularmente os pais, porque achamos que de facto é importante tranquilizar. Aliás, nós nos workshops que fazemos com os pais e com crianças, também procuramos desmistificar um pouco esta alimentação, tranquilizar em relação à questão proteica, porque de facto o que sucede é que quando os miúdos consomem têm uma alimentação muito variada, com alimentos dos vários grupos alimentares, cereais, tubérculos, leguminosas e frutas, etc., sementes, quando tem uma alimentação muito diversificada é muito fácil atingir os níveis proteicos necessários, porque os aminoácidos estão presentes numa grande variedade de alimentos e combinam-se para fornecer toda a proteína que necessitamos. Acaba por ser um pouco um mito aquela ideia que realmente ainda persiste na sociedade, que precisamos necessariamente de carne para conseguir atingir esses níveis proteicos necessários. É mesmo uma questão de planificação. É só isso que tenho para acrescentar, penso eu. Eu tenho aqui mais um comentário e um desafio. Vocês seguem essas crianças do ponto de vista do seu crescimento, do seu desenvolvimento, etc., para fazer aqui uma comparação e, no fundo, ter dados robustos que permitam ampliar este tipo de programas? Se calhar é mais um desafio que eu aqui lanço. E a pergunta seguinte era, vocês fizeram na vossa apresentação, vocês disseram que tinham aqui 26 municípios pré-selecionados. Como é que isto vai acontecer no futuro? Como é que vão escalar este projeto? Quais são os vossos objetivos e como é que isto vai ser operacionalizado? Porque acho que há aqui imensos municípios que gostariam também, obviamente, de implementar este programa, portanto, que conselhos e o que é que podemos esperar do desenvolvimento deste programa? Sim, nós tivemos, felizmente, vários interessados e já estamos
a ver para o próximo ano, já estamos a fazer candidaturas para o próximo ano do programa, nos mesmos moldes, portanto nós sabemos que é um entrave e é lento poder fazer esta adjudicação, pagar pelas formações, pagar pelos workshops, portanto em princípio vamos ter algumas vagas abertas para continuar gratuito para os municípios, mas também olhando para a autossuficiência do programa, olhar para outros que realmente possam pagar esse programa, essa capacitação dos funcionários, fazer os workshops de sensibilização com os pais e quiçá depois outros braços do programa. Na altura, os critérios que nós tínhamos, um dos primeiros era terem já algum trabalho feito nesta área, como foi o caso de Albufeira, como foi o caso da Almada, porque pode haver muito interesse, mas quando aparecem os problemas que apareceram e que os há, pronto, tem que haver essa persistência e nós queríamos ter a certeza que isto era um trabalho continuado, que não era só para os municípios receberem os workshops e as formações que queriam entrar no programa, mas que sim era com uma vista a longo prazo. Depois, em relação a seguir os alunos, e eu depois também tenho um comentário em relação a isso, era bom se calhar depois para a próxima termos alguns alunos também a participarem, porque nós não fazemos esse acompanhamento porque lá está, porque é o primeiro mês e meio da implementação do programa, noutros da associação talvez seja feito, mas um comentário também, quando eu depois, passado 30 dias, visitei os 2 municípios e alguns refeitórios para realmente ver se as crianças, o que é que estava a acontecer. O que eu notei é que elas são muito agnósticas, portanto, se é saboroso, se é apelativo, comem. E também notei isso muito com as funcionárias a dizerem, sempre que há uma mudança, que tinha havido uma mudança recente, de se implementar mais tipos de peixe nas refeições, eles estranham, mas se for bem confeccionado, que felizmente o é, portanto também fiquei muito surpreendida em relação a isso, a rapidez com que realmente as cozinheiras tornaram aqueles pratos espetaculares, e nesse dia das lentilhas que lá estive em Albufeira, foi um que teve menos adesão, portanto ainda bem que foi no pior dia. Está saboroso, está apelativo, os miúdos não estão habituados a comer se calhar a salada crua, a alface, o tomate, não gostam tanto, mas nós também temos que se calhar esconder um bocadinho para depois ajustar o paladar, portanto estes pequenos truques eles comem, e isso é o mais importante, não é? Porque esse é o objetivo principal, pelo menos deste programa, isto tudo é muito, muito bonito, mas no final de contas o prato tem que estar comido, e isso aconteceu, que foi muito bom. Então, pelos vistos, a adesão há mais dificuldade, até há mais dúvidas por parte dos adultos do que das próprias crianças, que para elas, desde que gostem, é-lhes indiferente que seja vegetariano ou não vegetariano, não é? Mais uma vez, esta necessidade de trabalhar com vários interlocutores no desenvolvimento dos programas. Muito obrigada, Carolina. Não sei se há mais questões que queiram colocar, podem até tomar da palavra, não sei. Mais alguma questão, alguma dúvida? Cecília, posso só introduzir uma coisinha pequenina que me lembrei de partilhar, porque neste fim de semana, através de uma iniciativa organizada pelo Collab da Food for Sustainability, tiveram várias pessoas com experiência fora de Portugal a partilhar experiências. E estava a responsável pela contratação pública de alimentação de Copenhaga, que em 2001, atenção, a cidade de Copenhaga colocou o target de ter 90% de toda a sua alimentação escolar de origem biológica. Ainda não conseguiram o target 20 anos depois, mas tem 85% de toda a sua alimentação de origem biológica. E ela de forma muito inspiradora, estava a dizer, por exemplo, que eles deixaram de falar em pratos
à base de plantas, pratos vegetarianos, começaram a dar nomes aos pratos, os pratos saudáveis, os pratos felizes, os pratos, e começaram a transformar pelo sabor, pela imagem, sem sequer dizer que estavam a deixar de colocar proteína X, e portanto eles transformaram de tal forma os menus gradualmente com as cozinheiras, com as empresas, com os fornecedores. Ele dizia, abríamos concursos e ficavam de facto desertos e portanto, mas começámos a insistir, reunimos com os fornecedores, conseguimos aqui uma base para capacitar todos e as coisas foram acontecendo. Portanto, ela trouxe esta experiência de como agora tinham praticamente todas as refeições à base de vegetais, mas foi uma transformação gradual, pelo sabor, pela imagem, pela forma como transmitem, como envolvem as crianças a cozinhar, a levar a saber de onde vem a alimentação. Ela disse que os alunos, por exemplo, exigiam saber de onde era a quinta, de onde vinham os seus alimentos e, portanto, toda uma transformação, de facto, muito interessante. Mas com um compromisso político assumido desde 2001, portanto estamos aqui obviamente a falar de algumas décadas de experiência a trabalhar estas questões, mas achei muito inspirador. Quem quiser também saber mais do caso de Copenhaga, creio que podem encontrar muitas referências. E liga-nos também com o tempo, e às vezes o tempo político não é o mesmo tempo dos processos, não é? Isso é preciso ser perseverante. E depois visto está aqui uma pergunta que não foi respondida do Rui Catalão, para o Nuno e para a Carolina: em que é que foi baseada a distribuição dos pontos no quadro de pontuação do prato sustentável? Eu posso responder a essa, porque estive mais envolvido no desenvolvimento dessa ferramenta, que também está disponível no nosso website, em pratosustentável.pt, que quem quiser aceder. É uma ferramenta que pode ser utilizada na planificação de refeições no âmbito da restauração coletiva. Ela teve como base essencialmente duas ferramentas. Primeiro, o Manual da Direção-Geral de Saúde, que publicou vários manuais em 2015 e 2016, alguns deles que reconheciam exatamente que a alimentação vegetariana era adequada a todas as fases a todas as fases do ciclo de vida, inclusive às crianças. E um dos manuais, um dos três que eles publicaram, foi precisamente o manual de implementação das refeições vegetarianas em restauração coletiva, precisamente na sequência daquela lei que falámos antes e que foi aprovada, porque havia realmente esta necessidade de adaptar o setor da restauração coletiva a esta necessidade e à exigência da própria lei, não é? que estabelecia existir uma opção vegetariana obrigatória quando é solicitada. E este manual realmente serviu de base para planearmos esta ferramenta, que é um manual por excelência para planificação das refeições neste setor, e também foi feito com o apoio de vários nutricionistas com os quais consultámos para desenvolver a mesma. Em termos da pontuação, realmente é atribuído um conjunto de pontuações diferentes a vários parâmetros em função da importância que os próprios colegas nutricionistas deram a esses parâmetros. Alguns são mais importantes que outros, outros menos relevantes. Pronto, é com base nisso que é feita essa pontuação. Acaba por ser uma estratégia um bocadinho gamificada, ou seja, tornar as coisas um bocadinho mais interativas e interessantes para quem está a desenvolver estas refeições, não necessariamente só os cozinheiros, mas também quem está nas empresas de restauração coletiva a planear as refeições, por exemplo. Obrigada. Rui, queres então intervir? Acho que temos ainda algum tempo disponível. Sim. Bom, Nuno, antes de mais, obrigado pela resposta. Eu pedi para falar, só para complementar, se calhar, a minha questão, é que eu já passei algum tempo a analisar o quadro e acho que, na verdade, há aqui uma série de pontos que eu acho que vocês conseguem ainda melhorar e torná-lo mais representativo do que imagino serem os objetivos do projeto. E em alguns casos, eu até acho, e depois acho que não vale a pena estar a aprofundar assim tanto aqui, mas se quiseres depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Acho que há aqui algumas pontuações que entram em contradição, em choque com outras, ou seja, para teres uma pontuação num determinado, vais baixar a pontuação noutro. Mas acho que, pronto, sendo também o início ainda da implementação, acho que vocês têm muito potencial para conseguir tornar isto ainda mais impactante e tornar a ferramenta ainda mais interessante com essa ideia da gamificação. Obrigado. Depois, se puderes partilhar connosco, acho que podemos ter essa conversa em paralelo, acho que seria ótimo. Claro que sim. Eu se calhar ia sugerir que deixassem ficar os vossos contactos no chat para
contactos da Associação Portuguesa Vegetariana, etc., de todos os contactos institucionais, para que eventualmente possamos aqui construir sinergias a posterior, portanto que façam isso no chat, era o meu convite. E para encerrar, queria apenas dizer que a gravação vai ficar disponível no site da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis e que também oportunamente será enviada para todos os participantes neste evento, e daria o palco à Sara e ao Nuno, se quisessem fechar, e ao Filipe também, e à Câmara Municipal da Albufeira, e à Carolina, e a todos aqueles que quiserem dar mais uma palavra para encerrar este evento. Muito obrigada. De uma forma muito breve, Cecília, eu acho que não vamos perder muito tempo com o encerramento, creio que sobretudo realçar que é muito importante esta troca de experiências da academia, de organizações não governamentais, das escolas, dos encarregados de educação, dos cozinheiros, e portanto eu acho que este exemplo de como podemos, de formas com linguagens diferentes e formas diferentes, tentar encontrar soluções conjuntas, foi excelente, eu aprendi muito e portanto parabéns a todos, gostei muito do evento e acho que é uma boa, e parabéns também à rede que nos levou a pensar nestes moldes de evento, de colocar estas diferentes perspectivas em cima da mesa, portanto obrigada, e através da rede ficamos em contacto. Não sei se queres... Não, eu ia passar a palavra ao Filipe, não sei se queres dizer alguma coisa, Filipe também, que foi aqui uma pedra fundamental na organização deste evento. Muito obrigada, Filipe. Eu também queria agradecer o trabalho e o convite que foi feito pela parte da rede, e dizer que, de um modo geral, podemos dizer que é importante nós trabalharmos numa ótica multissetor e multiator, porque acho que é nessa conjugação que nós iremos conseguir chegar a um bom porto, conseguir trabalhar em conjunto e ter aqui uma perspectiva integrada em Portugal para um sistema alimentar saudável e sustentável na conciliação destes dois conceitos. E agradecer também à parceria que foi feita com a Associação Vegetariana Portuguesa, porque eles também têm desenvolvido um trabalho excepcional, e acho que é bom continuarmos esse trabalho, continuarmos a desenvolver esse trabalho para chegarmos a um bom porto. Muito obrigada a todos. Obrigada também, Filipe. E acho que a nossa missão da Rede Alimentar é exatamente aqui, poder divulgar estas iniciativas fantásticas que estão a ser feitas em Portugal, dar-lhes visibilidade e, no fundo, dar informação a que todos nós possamos decidir de uma forma consciente e desenvolver melhores políticas públicas, porque nós sabemos que chegamos aos governos locais e ao governo central, e é isso que queremos, desde a base até ao topo. Obrigada. Carolina e Nuno, não sei se querem fazer algum comentário final. Força, Carolina. Agradecer esta plataforma de podermos estar todos juntos e também aos participantes e às pessoas interessadas que não estão diretamente envolvidas, é convosco e é com todos que fazemos isto acontecer. Obrigada a todos. Obrigada. Sim, também agradecia também, fico bastante surpreendido pela positiva, pela adesão. Temos aqui muitas pessoas de várias vertentes e localidades, não é? Isso é excelente. E agradecer também especialmente à Cecília e à vossa equipa da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis. Espero que possamos cooperar também no futuro neste projeto, que há de certamente continuar. Muito obrigado. E divulgar os resultados. E por fim, queria à Câmara Municipal e à extensão da Câmara Municipal agradecer à Ana, à Otília, à Inês. É muito bom poder aqui contar com a voz de todos, desde a voz dos técnicos, à voz dos cozinheiros e à voz dos encarregados de educação, porque a mudança só pode ser feita em conjunto com vós todos, e obrigada por estarem aqui presentes. Obrigada. Não sei se algum comentário. Obrigada. Pronto, e eu penso que, não havendo mais comentários, dava por encerrado este evento. Acho que já estão aqui disponíveis todos os contactos para que vocês possam construir sinergias e multiplicar e replicar este projeto, e só espero que depois nos deem feedback e que nos façam um ponto de situação do que é que está a acontecer e de que maneira é que estamos a mudar o nosso mundo. Obrigada. Cecília, desculpa, a senhora Cláudia Lurkin está a pedir a palavra. Okay. Agradecer do Brasil e fazer essa rede junto, porque a dependência tem a ver com a produção econômica do Brasil. Vamos fazer essa rede junto. Eu deixei o meu e-mail e vou escrever para vários, acho extremamente importante essa atitude. Muito grata.
Dá-nos a nós por fazer esta ponte no Brasil. Obrigada. E dou então o evento por encerrado. Muito obrigada a todos e a todos. Alguém que precisa de alguma coisa também tem os nossos contactos, e até ao próximo evento, provavelmente daqui em janeiro, daqui a 2 meses, cujo tema será divulgado nessa altura. Obrigada a todos e até breve. Até breve, obrigada. Até breve, obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.